Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, um texto que nós conhecemos muito bem. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, 6 versículos. Diz a palavra de Deus assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos, fala ao nosso coração. Temos necessidade de ouvir a tua palavra. Ela é o verdadeiro alimento, é ela que sustenta, não é o pão, mas a palavra do Senhor. Que ela possa, essa noite, sustentar a nossa vida, nos dar direção, nos fortalecer. Mas para isso precisamos dar ouvidos ao Senhor. Por isso, Deus, eu te peço, repreende aqui toda distração, tudo aquilo que nos tire do foco, daquilo que o Senhor quer ministrar, para que não percamos nada da tua palavra, que quer nos abençoar e nos direcionar. Fala ao nosso coração e usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego a ti, pedindo a unção, o poder do Espírito Santo para ter capacidade de ministrar a tua palavra. Preciso disso, Senhor, e entrego em tuas mãos a minha vida, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, eu disse aqui, é um texto que todos nós conhecemos bem, é um texto que é comentado, que é cantado, e todos conhecem bem esse episódio da vida do profeta Jeremias. Mas o que eu quero para essa noite é que a gente tire uma lição do que está acontecendo aqui. E para isso nós precisamos entender um pouco em que circunstâncias Jeremias foi enviado por Deus para a casa do oleiro que fazia um vaso. Como é que isso aconteceu? Em que contexto essa história se dá? Veja, isso em muito se assemelha, o contexto da história, com o contexto que nós estamos hoje enfrentando. Veja, muita gente, como falamos aí durante todo o ano de 2016, reclamando, do ano de crise, do ano de problemas, do ano de dificuldades, e são verdadeiras as reclamações, não é? O que não podemos é ficar presos a elas, mas elas são reais. Não foi um ano fácil. E nós vivemos hoje momentos ainda de dificuldades, né? E as coisas para muitos não têm dado certo, muitas dificuldades estão surgindo aí pelo caminho, e muitos ficam às vezes até com um certo desespero, achando que nada vai dar certo na sua vida e que as coisas não mudarão. E nesses momentos, as pessoas têm a tendência a ficar amargas, né? Ficar pessimistas, não é como dizemos, e desacreditar. A primeira coisa que se abala nessas horas é a fé. Mas a Bíblia diz para nós que a fé, a definição de fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não são vistos, que não se veem. Então é uma convicção, é uma certeza, mesmo eu não vendo uma perspectiva de melhora, mesmo eu não vendo uma solução humana, a fé me faz ter a certeza e não duvidar daquilo que está me esperando, daquilo que Deus tem o controle na minha vida. O que acontece é que as crises, às vezes, fazem as pessoas serem abaladas na sua fé. E elas, então, estremecendo na fé, se enfraquecem, se enchem de dúvidas
e se tornam alguns até pessimistas, achando que nada vai dar certo, que a tendência é piorar e que então eu vou me entregar. Isso é uma realidade na vida de muita gente. Mas, no contexto dessa passagem, como eu disse a você, Israel também não está vivendo um bom momento, né? Na verdade, a maioria dos textos proféticos são trazidos por Deus no momento em que a nação enfrenta dificuldades. Então ele levanta o profeta para trazer uma palavra, seja ela de correção, seja ela de ânimo, repreensão, depende da situação. Mas o profeta normalmente é levantado no momento da crise, né? E a palavra de Deus precisa chegar às pessoas. E aqui, mais uma vez, o povo de Deus, o povo chamado de Deus, o povo de Israel, está vivendo uma grande crise como nação, uma crise política, uma crise espiritual, todo tipo de crise que você possa imaginar o povo está vivendo. Por quê? Individualmente, aquele povo está corrompido pelo pecado, né? O pecado se multiplica na nação de uma maneira muito grande. As pessoas se afastam de Deus, esquecem dos conceitos de Deus e vivem pelos seus próprios conceitos. Esse é o estado espiritual de Israel no momento dessa profecia de Jeremias. E também politicamente a coisa ia mal, porque o rei de Israel nesse momento é Jeoaquim, e ele nesse momento é um rei de fachada, não é? Ele está no reino, mas ele não manda. Quem manda é o Egito, ele é um vassalo do Egito, não é? Então veja como a situação é complicada em todos os sentidos. Para o povo em pecado e também politicamente uma estrutura super frágil, né, de escravidão política. Tudo isso está vivendo Israel nesse contexto. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é? Com os nossos contextos atuais, com as crises que a gente vive hoje, políticas e também no nível das pessoas no nosso país. Mas era assim que Israel estava vivendo naquele momento. E aí, Deus dá uma ordem inusitada ao profeta. Deus quer falar ao profeta para que o profeta fale à nação. E Deus vai dar uma ordem para que o profeta presencie uma situação e, baseado naquilo que ele vai ver, ele então leve uma mensagem à nação que está nesse estado que eu acabei de escrever para você. Então Deus diz a Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro e eu vou mostrar a você que eu posso mudar todas as coisas. Esse é o resumo do que está escrito aqui. O que Deus quer mostrar a Jeremias e quer que ele transmita ao povo é que, apesar da situação ser caótica, apesar de em todos os níveis ela ser ruim, Deus é Deus para mudar as coisas. Deus é Deus para transformar as situações. Em resumo, é isso que ele fala. Mas vamos olhar com detalhes o texto para entender o que Deus está mostrando a Jeremias através dessa visita à casa do oleiro. Versículo 3 diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. É o que ele vê lá, a roda e o oleiro ali montando, fazendo com suas mãos, moldando ali o barro para construir um objeto. E aí diz o versículo 4 o seguinte: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa visão que Deus mostra a Jeremias, ao observar o trabalho do oleiro, eu não sei quantos irmãos já tiveram a chance de ver isso, pelo menos em televisão, né? Aquela plataforma giratória, o barro ali, o cara moldando. Já viram isso? Alguém já viu? Né? E ele vai com muita habilidade, dá forma, faz asas, né, para o jarro, faz um monte de coisa ali, tudo com a modelagem de suas mãos, mas está sujeito a um erro, está sujeito a um momento de distração, fazer uma coisa meio torta, né? E aí não tem jeito para aquilo. Não dá para reparar. Se o vaso secar daquela forma, então a situação, a solução é desmanchar aquilo tudo, voltar a amassar aquilo tudo e começar o processo novamente. E é essa cena que Jeremias tem a oportunidade de observar. O momento
em que o vaso estraga nas mãos daquele que estava moldando, não é? E ele então estragou. Veja só, irmãos, a coisa está ruim, e como dizem alguns, ela pode piorar, não é verdade? As pessoas dizem isso, né? A coisa está ruim e pode piorar. A primeira cena que Jeremias assiste é de uma piora, não é? O vaso estragou, o vaso perdeu a forma nas mãos daquele que o estava fazendo, não é? E na vida da gente há momentos em que acidentes acontecem. Já aconteceu algum com você? Você perder alguma coisa? Você quebrar alguma coisa quebrar, aliás, é a especialidade de muita gente aí, né? Tem gente que consegue segurar nada, quebra, né? Então tem que ter as louças todas de metal em casa, né? Melhor, é mais fácil. Copos de metal, pratos de metal, aí você não quebra mais nada. Mas é muito comum que acidentes aconteçam, é ou não é, irmãos? Faz parte da vida, não é? E às vezes quando a pessoa está em crise, está vivendo já um problema, quando vem mais um, a tendência é reclamar, né? Pô, já está tudo dando errado, agora ainda quebrou isso aqui, agora ainda tive esse prejuízo, agora parece que a coisa só piora, quebra tudo e vem problema de tudo que é lado. É uma realidade. Às vezes acontece uma sucessão de dificuldades que a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida e você pensa, mas já estou em crise, o país já está horrível, a política está uma droga, né? As pessoas estão terríveis. E ainda acontece isso comigo? É essa cena que Jeremias está aqui presenciando. Algo estragou nas mãos do oleiro. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que muita coisa está estragando, irmãos. Não sei se você percebe, mas muita coisa está estragando. Quantos casamentos estão estragando hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma época de casamentos estragados. Nós estamos vivendo uma época de famílias sendo estragadas, né? Sendo quebradas. Isso tudo está acontecendo e todos nós presenciamos isso. E às vezes presenciamos longe e outras vezes presenciamos perto, né? Mais perto do que gostaríamos. Muitos acham que certos problemas só acontecem na casa dos outros. Certas crises só batem na casa do vizinho. Certas doenças só aparecem no corpo do outro. E de repente a gente vê que isso está dentro da nossa casa, que isso está no nosso corpo, que isso está nos cercando. As coisas andam estragando por aí. E é bem verdade também que aquilo que vemos hoje acontecer na sociedade, como Jeremias via na sua sociedade, nesses acontecimentos, há uma raiz muito grande disso tudo atrelada ao pecado. Não há dúvida, não é? Que o pecado trouxe males e continua trazendo males e mais males para o homem. Não só no momento do pecado original, mas ao longo da trajetória humana, o que tem estragado a vida de muita gente, o que tem estragado a vida de muitas famílias, o que tem estragado a vida profissional de muita gente, ainda é o pecado. Não que a gente vá atribuir tudo ao pecado, como fazem alguns, mas não podemos esquecer da influência muito grande do pecado sobre todas as coisas que hoje andam estragando ao nosso redor. Porque é o pecado que fez o homem cair e é o pecado que traz o caos para o mundo em que nós estamos vivendo. E quando a gente estuda o pecado na Bíblia e até a origem da palavra, já disse aqui várias vezes, no Antigo Testamento especificamente, quando se referia ao pecado, a origem dessa palavra é como errar o alvo. É como você ter uma direção e você errar a direção. É como você atirar uma flecha e ela não atingiu o alvo. Ela errou o alvo. O pecado é a gente errar o alvo da nossa vida. Errar a direção da nossa vida. Deus nos deu uma direção, Deus nos deu um sentido, e a gente cisma em ir em sentido contrário.
a gente cisma em dar uma desviadazinha do padrão que Deus estabeleceu. Isso é pecado. Quando pensamos em pecado, muitas pessoas pensam em coisas tremendas e absurdas, que também são pecados, mas um simples desvio da direção já é pecado. Deus tinha um plano para você, Deus tinha um caminho para você, mas você resolveu ir por outro caminho. Você saiu da direção e saiu do plano. Isso é pecado, isso é a definição de pecado. Errar o alvo. E quem estabelece o alvo para nós é Deus. Concorda, irmão? Nós dizemos que temos alvos e gostamos de estabelecer os nossos próprios alvos. Mas, na verdade, acima de qualquer alvo nosso, quem estabelece o alvo principal para mim e para você é Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem uma direção, tem um sentido para a sua vida. E a gente ignora isso. E quando ignora isso, a gente acaba errando, sai do caminho, desvia um pouquinho só, você não chega ao alvo. Você viu nas Olimpíadas as competições de tiro, de flecha, os caras acertando a distância enorme com um tiro, com a flecha e pegava no alvo. Se ele desvia um pouquinho aquele arco, se ele puxa um pouquinho menos de força, se ele um pequeno vento que bate, erra o alvo. Se errar o alvo, não adianta chegar perto. Adianta chegar perto? Não adianta. Quem ganhou a medalha de ouro praticamente acertou tudo, não errou nada. Não adianta a gente chegar por um fio, a gente tem que acertar o alvo. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Mas muitos de nós estão se conformando em chegar perto do alvo. Chegar perto do alvo já é errar o alvo, entende isso? O alvo só é atingido quando é atingido. Parece redundante, mas é isso. E nesse sentido, o pecado tem atrapalhado muita gente. E muitos vasos têm se estragado no caminho, na vida, porque as coisas têm estragado, a gente tem errado o alvo, o propósito que Deus preparou para que eu seja um vaso de honra, como diz a Bíblia no Novo Testamento, um vaso perfeito, criado por Deus, para servir ao Senhor. Não é isso que a Bíblia diz para nós? Qualquer desvio desse alvo me torna um vaso estragado. E um vaso estragado, a Bíblia diz, se torna um vaso de desonra. Então, ou eu sou um vaso de honra, ou eu sou um vaso de desonra. Se há um estrago, se há um defeito nesse vaso, ele já não serve mais para o que foi criado. E aqui Jeremias está presenciando essa ilustração de Deus, mostrando que às vezes as coisas estragam, e às vezes elas estragam até na mão do oleiro, não é? Estava ali na mão do oleiro, mas estragou. Assim é a nossa vida, dizemos, estamos nas mãos de Deus, mas de repente decidimos sair do alvo, decidimos dar uma escorregadinha, né? E aí a coisa estraga, irmãos, a coisa estraga. E na época de Jeremias, tinha muita gente estragada, tinha muita casa estragada, tinha muito povo estragado, até o rei estava estragado. E na época que estamos vivendo hoje, tem muita coisa estragada? O que você acha? Está tudo bem? Não está, né? Tem muita coisa estragada, tem muita família estragada, tem muito jovem estragado, tem muito velho estragado, tem muita gente estragada. E isso tudo tem acontecido, exatamente como naquele tempo. Mas no mesmo versículo 4, a Bíblia diz assim: como o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja, o oleiro que estava com a mão na massa, ao perceber o estrago do vaso, ele mesmo fez outro vaso, reconstruiu aquele vaso que tinha sido estragado até em suas mãos. E é isso que Deus está mandando Jeremias observar. Vai lá e olha. E a cena que ele vê é essa. O que Deus quer dizer com isso?
A primeira coisa que eu percebo aqui que traz esperança para nós, irmãos, é que Deus não desiste de nós quando a gente estraga, né? Mesmo em suas mãos. Deus não joga fora aquela massa. Poderia jogar fora, não poderia? Joga isso fora aí, essa massa deve estar meio ruim. Se eu botar uma massa nova aqui, de repente isso melhora, né? Mas não, Deus amassou tudo de novo ali, a mesma massa, o mesmo conteúdo, e começou a moldar novamente. A primeira mensagem que Jeremias assiste ali da parte de Deus é que Deus não desiste da gente. Ele dá uma nova chance. Quantos já tiveram aqui uma nova chance? Nós já tivemos uma nova chance. E várias vezes até. Alguns de nós temos várias chances, né? Porque Deus não desiste de nós. Deus nos dá uma nova chance. Ele sempre abre mais uma porta. Ele sempre dá uma oportunidade. Claro que isso tem um limite, né? Não se iluda, porque todos sabemos que tem um limite. E o limite é a vida, né, irmãos? Depois da vida não tem mais chance, né? A vida é uma só. É essa que estamos vivendo aqui e agora. Não há retorno, não há karma, não há reencarnação. É essa hoje. É essa que eu tenho que viver melhor. É essa que Deus quer transformar. Não é a outra vida, é a atual. Porque é a atual que está estragando, então é a atual que tem que ser mudada. E essa é uma realidade. Então há um limite, o limite é a vida. Deus dá uma chance, Deus abre mais uma porta. Veja um exemplo aqui do próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Lucas 13, do verso 6 ao verso 9 diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Por que Jesus contou essa parábola, não é? Para mostrar exatamente essa chance que Deus dá, não é? 3 anos ele vem, cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o produto, né, dessa figueira? 3 anos. E ele diz: não tem jeito não, vamos cortar. Mas quem está aqui representando esse amor, essa graça, é esse que implora pela figueira e diz: não, Senhor, vamos dar mais uma chance para ela. Depois o Senhor pode cortar, mas deixa ainda esse ano, mais um ano para ela. Eu vou escavar ao redor dela. Eu vou botar um pouco de estrume. Quem sabe ela não reage e aí passa a dar o fruto, não é, que o Senhor espera. Então veja, irmãos, o que diz o texto. Deus dá mais uma chance. Deus abre mais uma porta. Faz de novo o vaso que estragou. Remodela aquele barro, né, para que ele possa ainda ser útil, para que ele ainda possa ter utilidade. Então esse é um exemplo da graça, da misericórdia de Deus. Veja, o amor e a esperança de Deus não acabam. Ele continua investindo. Volta lá em Jeremias. Agora vamos ver o capítulo 31, do versículo 3 e versículo 4. Diz assim, Jeremias 31, 3 e 4. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Veja que versículo maravilhoso.
Deus ainda investindo, Deus ainda na expectativa de uma mudança, de uma restauração. Por quê? Por causa do amor. O amor com que Deus nos ama, o amor com que Deus nos amou. Não diz a Bíblia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna, irmãos. Deus amou você não para você perecer estragado, mas para você ter a vida eterna. Deus amou você. E olha só o que diz esse versículo: com amor eterno eu te amei. Quanto tempo dura o amor de Deus, irmãos? Amor eterno. Quer dizer isso que o amor dura para sempre. Por isso, com benignidade te atraí. Nós fomos atraídos por Deus não pelo medo do castigo, mas pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. A Bíblia diz que é essa bondade, esse amor, que nos induz ao arrependimento. O amor de Cristo nos constrange pelo fato de Ele ter nos amado quando éramos ainda pecadores. Então é um amor que se antecipa à nossa mudança, que Ele existe antes da gente ser alguma coisa que preste. E Ele diz agora para Israel, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. E aí Ele promete, ainda te edificarei e serás edificada. A expectativa de Deus é essa transformação. Então as coisas podem estragar, mas o prazer de Deus é fazer de novo. O prazer de Deus é reconstruir, é retratar aquilo, não é? O vaso estragou nas mãos do oleiro, mas ele imediatamente começa um processo de reconstrução naquele vaso. E veja, amados, o que diz a Bíblia também no Salmo número 113. Vamos ler o Salmo número 113. Nos mostra aqui um exemplo de que não existem para Deus casos perdidos. Não existe um caso difícil demais para o Senhor. Salmo 113, versículo 5 ao versículo 9. Salmo número 113, do 5 ao 9 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Deus transforma situações. Situações que aparentemente não têm jeito, não tem solução, nas mãos de Deus tem solução. O vaso só é criado de novo porque ele continua nas mãos do oleiro. A única coisa que faz um vaso não ter solução é ele sair da roda ali, entendeu? Estragou, mas imediatamente ele faz de novo. Deus faz a mulher estéril ter filhos. Deus muda as situações mais improváveis. O único caso que é perdido é para aquele que não quer mais ser moldado. Aquele que não mais quer ser tocado por Deus, esse não tem como voltar a ser um vaso. Porque nenhum vaso se faz sozinho. Se faz sozinho, irmão? Vaso precisa de oleiro. Até esse é o engano maior da teoria da evolução, né? Achar que tudo se faz sozinho. Tem um Criador, tem alguém que põe a mão na massa e faz. Você é fruto de um Criador. Diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e lhe deu fôlego de vida. Você não foi criado sozinho por uma ameba que evoluiu. Você é fruto das mãos de Deus, entendeu? E a única maneira de você estragar e não ter jeito é não querer mais estar nas mãos de Deus. Enquanto estiver nas mãos do oleiro, tem jeito. Ele faz novamente. Ele põe a mão na massa de novo e reconstrói. O único caso perdido é aquele que não quer estar nas mãos do oleiro. Enquanto eu e você quisermos estar nas mãos dele,
Ele vai fazer de novo. Ele vai escavar mais um pouco. Ele vai investir um pouco mais para que a nossa vida seja plenamente restaurada. Irmãos, o amor de Deus por nós, ele é mais profundo do que qualquer poço, de qualquer buraco que você consiga se meter. É por amor. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno. É assim que Deus age nas nossas vidas. E veja, Jesus transformou a vida de muita gente. Muita gente que parecia não ter jeito aos olhos da sociedade. Muita gente que foi tocada por Jesus, o oleiro, foi mudada, foi moldada, foi transformada. E gente que a sociedade não acreditava. A gente pode citar alguns aí. Maria Madalena, você lembra dela? Mulher de boa fama, né? Menina recatada, bem criada, era assim? Não, né? Mas foi moldada por Jesus, foi transformada por Jesus. Mateus, escritor do Evangelho, era um publicano, não era bem visto na sociedade, trabalhava para os romanos, era um traíra na linguagem dos judeus, mas foi moldado por Jesus, foi trabalhado por ele. Zaqueu, um dos mais conhecidos, né? Fraudador, usurpador, ladrão. O que Jesus fez na vida dele? Entrou em sua casa e disse: hoje houve salvação nessa casa. Pegou aquele vaso e desmanchou ele todinho, fez outro. Zaqueu foi tão desmanchado que ele diz assim: agora eu resolvo restituir tudo. Eu vou devolver o que eu roubei, vou dar metade dos meus bens, e a quem eu roubei vou dar 4 vezes mais. Isso é transformação. Isso não é lanternagem, irmãos. Deus não faz lanternagem, não faz conserto, não passa plastique. Ele faz de novo, está entendendo? Pega aquela massa, toda a massa de novo e faz de novo. Não fica nem um resquício da vida passada. Zaqueu não é mais o mesmo homem. Ele é um homem completamente mudado e transformado. Você lembra do endemoniado gadareno? Foi conhecido assim, né? Amém? Ex-endemoniado. Gadareno ainda, porque era de lá, mas ex-endemoniado. Porque Jesus mudou a vida dele, a ponto de ele ser encontrado sentado, limpo, arrumado, em perfeito juízo. Ninguém entendeu que transformação se operou na vida daquele homem. Isso para não falar no ladrão da cruz, assim ficou conhecido, né? Parece que ele roubou a cruz, mas não, isso não, né? O pessoal falou ladrão da cruz, porque roubou a cruz, não. Morreu ao lado de Jesus na cruz, mas foi um homem que naquele momento se arrependeu, naquele momento foi salvo, naquele momento foi um vaso novo, transformado por Jesus, na última hora, irmãos. Tudo isso por amor. Então, o que a gente conclui disso aí? Se você, somos um vaso que não deu certo, que deu uma quebrada aí, né? Que pisou na bola, como dizem aí, né? Deus está te dando uma nova chance. Olha, é propício, né, o momento, novo ano, nova vida. Um ano novo, nova chance, fazer diferente, fazer mais, fazer de outra maneira. Você sabe como foi o ano de 2016. Agora, se você quer que esse ano seja diferente, você tem que fazer diferente. Não dá para a gente sonhar com um ano melhor se eu não quero ser uma pessoa melhor. Aí não é mágica, né, irmãos? Eu quero um ano de 2017 maravilhoso, mas eu não quero ser uma pessoa maravilhosa. Aí eu quero o que isso? Eu quero superstição, esse negócio? Eu quero que o ano de 2017 seja um ano maravilhoso para mim, mas eu não quero mudar. Não vai acontecer. Se você quer um novo ano, seja você uma nova pessoa. Você quer um novo ano, seja você um novo vaso. E o oleiro está aí para transformar você no novo vaso.
se alguma coisa quebrou nesse ano que passou, se alguma coisa não deu certo, se você errou o alvo, não é? O pecado que foi falado ainda há pouco, ainda dá tempo de consertar, está começando um novo ano, ainda dá tempo, você ainda está nas mãos do oleiro, só não tem jeito para a sua vida se você sair das mãos dele, aí não tem jeito, mas enquanto você estiver, e eu acredito que esteja, você está aqui esta noite, você ainda está nas mãos dele, não está? Então tem jeito, é só você se entregar e dizer: Senhor, faz de novo, me dá uma nova chance, faz a minha vida novamente. Estragou, mas o Senhor pode consertar. Essa é a grande mensagem desse texto. E aí diz a Bíblia, voltando lá ao texto em Jeremias, vamos voltar lá, irmãos, em Jeremias capítulo 18, aonde estávamos lendo, volta lá em Jeremias capítulo 18, e ainda no texto a gente vê o último versículo que a gente leu, o versículo 6, olha o que está escrito: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está agora falando para a nação inteira. Ele está dizendo: do jeito que isso aconteceu e você viu agora, eu não posso fazer também com vocês o que fez esse oleiro. Eu não tenho poder para pegar essa massa e transformar de novo em algo bom. Então, amado, pensa comigo aqui. Deu errado alguma coisa em 2016? Deu errado a sua vida? Você pode dizer: eu estou com a vida errada, pastor, estou com a vida torta, eu estou meio esquisito. Você acha que o oleiro não pode dar um jeito nisso? Você acha que ele não tem poder para consertar isso? Só que ele só vai fazer isso se você estiver na mão dele. Então que esse ano seja um ano de você estar na mão de Deus, de você se largar na mão de Deus, de você entregar-se nas mãos de Deus, dizendo: o Senhor estragou tudo, eu estraguei tudo o ano de 2016, mas agora, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E eu acredito que o Senhor é capaz de fazer de novo e muito melhor, fazer ainda melhor uma obra na minha vida. O que Deus está dizendo nesse versículo 6 é uma comparação simples. Ele está dizendo: Jeremias, vai lá e olha. Jeremias foi lá e olhou, e viu o trabalho do oleiro. Quem ele viu? Foi Deus? Não, ele viu um homem fazendo um vaso de barro, como tantos outros há por aí. E ele viu esse homem, limitado como qualquer homem, estragar um vaso e reconstruí-lo com a mesma massa. E o que Deus agora diz no versículo 6, para ele pensar, para nós pensarmos, é o seguinte: se um simples oleiro consegue fazer isso com um vaso, quanto mais Deus não pode fazer isso na nossa vida. Se um oleiro, um homem simples, consegue reconstruir um vaso que estragou, há algum limite para Deus em relação a reconstruir a nossa vida, em consertar coisas estragadas na nossa vida? Não há limite, irmãos. Como eu digo e repito, o único limite é eu não estar nas mãos dele. Eu não me colocar como barro nas mãos dele. E barro, para ser trabalhado, irmão, tem que ser mole. Não dá para trabalhar no barro duro. Concorda, irmão? Às vezes a gente não é trabalhado porque está duro, está com o coração duro, está endurecido. E aí, para um vaso endurecido ser de novo trabalhado, tem que quebrar tudo. Aí tem que ser na marreta, irmão. Você quer levar marretada esse ano para mudar? É melhor amolecer, né? Porque se endurecer, é na marreta. Tem que virar pó de novo para molhar, para poder tentar salvar alguma coisa. Porque o barro só é modelado enquanto está mole. Não endureça o teu coração. Amém? Não endureça o teu coração. Fique macio na presença de Deus. Creia no oleiro que pode restaurar todas as coisas. Creia no oleiro que pode trabalhar com o barro,
melhor do que qualquer um. É a especialidade de Deus, irmãos. Deus te criou do barro. Crê ou não? Ele formou você do pó da terra. Então, a especialidade dele fazer isso. E não há limites no que Deus pode fazer. Como eu li com você ainda há pouco, não tem limite. Não tem uma área, não tem uma dificuldade. Isso é demais, isso quebrou de uma forma que não dá. Enquanto estiver macio e estiver nas mãos de Deus, tem jeito. Tem jeito. Não há nada que seja imutável enquanto estiver nas mãos do oleiro. Leia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículo 9, também um versículo bem conhecido da Bíblia, aonde está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu, ninguém imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Não há limites para o que Ele pode fazer. O único limitador é você, de se endurecer e não se colocar nas mãos do oleiro. O único limite sou eu, com a minha vontade, com o meu livre arbítrio, de dizer não quero. Não quero ser trabalhado por Deus. Não quero ser tocado por Deus. Não quero ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não invade ninguém. Deus não toca naquele que não quer ser tocado. O único limite sou eu, com a minha vontade, com o meu arbítrio livre. Mas o que a Bíblia diz é que se eu estiver nas mãos dele, ninguém jamais viu e nem consegue imaginar no que ele pode fazer, no que ele tem preparado para a nossa vida, para o ano de 2017, as mudanças que Deus pode fazer. Ano melhor só acontece com você melhor. Só acontece com você diferente. Senão, não acontece nada disso. E eu acredito que Deus tem o melhor para nós. Posso crer nisso? Deus tem o melhor. Para a gente terminar, abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19, que é um versículo bem sugestivo nessa questão. Isaías capítulo 1, verso número 19, diz assim, simplesmente: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Todo mundo quer a última parte do versículo, né? Comer o melhor. Você comeu bem no Natal, Ano Novo? Gosta, né? Todo mundo gosta da última parte. Comereis o melhor desta terra. Só tem dois sis primeiro. Dois sis. Se quiserdes e se me ouvirdes. Eu quero o melhor, mas eu tenho que querer mesmo. E tenho que querer ouvir Deus. E é isso que falta. Se você ouvir, se você realmente quiser, está nas mãos de Deus, servir a Deus, Ele pega a sua vida, mesmo que esteja toda errada, nas mãos dEle, Ele transforma, Ele molda, Ele faz e Ele torna você um vaso maravilhoso. Experimente essa graça de Deus. Amém? Falamos de graça, mas temos que viver a graça. E viver a graça é colocar a nossa vida nas mãos de Deus, com os erros e acertos, para que Ele sempre possa trabalhar em nós. Ele é o oleiro, eu sou o barro, você é o barro. Amém? Nas mãos dEle, Ele vai fazer o melhor. Ele tem programado o melhor para nós. Em nome de